Oi, Andressa. Boa tarde. Oi, boa tarde. Bem? Tudo ótimo. Só um instantinho. Uhum. Você tava dormindo? Não, tava não. Mas eu tava. Ah, tá. Ai, acordei agora há pouco. Mas, enfim, deixa eu ligar aqui. Vou usar essa câmera mesmo. Não sei onde tá a outra. Mas, enfim, vou usar a câmera podre. Mas tá, vamos Dá pra lá. me enxergar aqui? É que a câmera do meu celular é escura. Tá ótimo. Uhum. Tá, Andressa. É o nosso segundo encontro, né? É. Uhum. Tá. Então, você tá conseguindo enxergar o que eu tô apresentando aqui? Mais ou menos. É que eu... Aqui, acho que dá pra aproximar aqui. Aí, pronto. Tá. Da Andressa Braga tá aqui. Eu não lembro o que a gente conversou no último encontro, então eu vou abrir aqui para eu entender o que foi que eu falei contigo. Falei sobre separação, Uhum. sílaba translineação, não sei como tá essa situação agora. O quê? Também? Falei sobre a aproximação da vírgula, né? Uhum. E ficar sempre da esquerda. Sobre vírgula em relação aos conectivos explicativos. O tem. Isso aqui é um erro muito comum. Uhum. A formação, legitimar o repertório. Eita, deixa eu pegar o carregador. Aqui também as coisas de vírgula. O haja vista. O visto que. Generalização. Os conclusivos. Introdução. Eu creio que tu não tinha uma forma de apresentação do teu texto. Por isso que eu coloquei, digamos que um modelinho aqui. Nessa redação tu seguiu esse modelinho, mais ou menos? Sim. Tá. O Tanto tema foi difícil. O tema foi... das três partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, Uhum. como eu tinha te pedido. Sim. O desenvolvimento... a redação por um todo demorei 3 horas e meia. Eita. Foi... É um tema difícil, né? Mas é bom pra treinar, né? Uhum. Tá. Ai, meu Deus, é que mesmo. Bora lá. Será que tu repetiu algum erro? E... Não sei. Vamos ver. Dando uma olhada rápida aqui, eu vejo que tu teve o cuidado de dar um dedo de parágrafo, né? E Fala. aqui no lado esquerdo tá ótimo. Aqui do lado direito, que é só aqui que ficou um pouquinho torto e tal. Mas nada que tire pontuação tua. Porque aqui embaixo tu já deu mais atenção pra tua margem. Tá ótimo. A Só letra dá pra aqui, ver bem assim? dá sim. Só isso aqui É. que tá me incomodando. É, Não sei se é corretivo, eu acho é que fita. é fita. Eita. É o Não, seguinte, quando é... tu errar alguma coisa, vai sempre fazer um traço em cima, tá? Até quando a gente estiver treinando aqui. Porque eu tenho que ver os teus erros. Porque tu vai fazer aqui como se tu estivesse no Enem. Tu vai pegar toda essa expressão aqui que tu errou, vai fazer um traço em cima e vai continuar aqui o lado escrevendo da forma correta. No Enem passado, eu errei algumas palavras. Eu acho que foi isso que tirou bastante minha nota. É que eu fiz um traço, aí eu coloquei entre parênteses. É errado. Não, é só um traço.
Então vamos supor, tu tá escrevendo lá no teu Enem. Ao invés de tu colocar pessoas com 2 S, tu só colocou com um S. Aí tu vai pegar isso aqui, vai fazer um traço e vai continuar aqui escrevendo a expressão correta. Ah, sim. Uhum. Pronto. Tá certo. Ó, aqui também. Tá. Dá um zoom aqui. Segundo livro, Cidadão de Papel, escrito pelo jornalista filósofo Gilberto Dimenstein, tá ótimo. Colocou, legitimou o repertório direitinho. Pontuação segunda competência, ok. Segundo livro, errado. Vamos falar sobre a forma de apresentação do repertório. Nós temos 2 formas, eu costumo falar dessa forma, de apresentação do nosso repertório. Assim, ó. Segundo o vírgula, as pessoas e vai falando. Ou a gente pode falar o afirma que, ou traz à tona que, enfim. Quando eu falo esse aqui, pode ser o nome do livro, o nome de alguma coisa, o nome da pessoa, enfim, tá? Então nós temos dessas 2 formas. Nós não vamos, por exemplo, colocar segundo ou tal, vírgula, afirma que tal, não, que é errado. Ah, sim. E aqui no teu caso, o que tu fez? Ao invés de tu colocar o afirma, tu colocou o traz. Tá? Nós não vamos colocar este verbo aqui. O afirma, traz, destaca, menciona, discute, enfim, tem outros verbos que a gente geralmente utiliza aqui, mas se a gente utilizar aqui o segundo, de acordo com, conforme, em consonância com, aí nós não vamos colocar este verbo aqui depois. Vamos colocar aqui segundo, tal, vírgula, vamos partir para o repertório. Ah, sim, partir para a ideia. Uhum. Exatamente. Então, aqui no teu caso, tu colocaria da seguinte forma. Segundo o livro Cidadão de Papel, escrito pelo jornalista e filósofo Gilberto Dimenstein, aí isso aqui tudo tu ia tirar. Traz à tona de que? Ia tirar isso aqui. As leis constitucionais residem então somente na teoria. Então, até esse do traz, até o de que ia ser removido. Tá? Sim. Vai ficar correto. A vírgula não, né? Essa vírgula continuaria aqui. Ah, sim. Porque tu escreveu esse escrito pelo jornalista e filósofo Gilberto Dimenstein como uma forma de, digamos, de legitimação do repertório. É importante colocar entre vírgulas. Mas esse traz à tona de que ia tirar tudinho. Encheção de saco, né? Sim. A não ser que tu tirasse esse segundo. Ah, sim. Se tu tirasse esse segundo, aí tu colocaria, ó. O livro Cidadão de Papel traz à tona, sabe? Aí ficaria correto. Mas como tu colocou esse segundo, aí não tem por que colocar tudo isso aqui. Segundo, e partiu para a ideia. Tá, bora lá. As leis... Então, aqui nós temos... Mais ou menos assim. Tá. Deixa eu ver se era só isso. Você tem 3 páginas. Tá, continuando. Desculpa. Não é problema. Segundo o livro Cidadão de Papel, aí vírgula, tira isso aqui, as leis constitucionais residem tão somente na teoria. Tá ótimo, perfeito. O único erro só foi isso aqui. O segundo é que na minha redação, assim, eu meio que sempre começo com o segundo, sabe? Daí, normalmente eu já cito a frase e o autor, assim. É a primeira vez que eu menciono o livro, depois o autor, sabe? A obra, depois o autor.
No caso aqui, como tu colocou o nome do autor, isso aqui ia ser escrito entre vírgulas. Então é como se eu pegasse tudo isso aqui e tirasse, Uhum. ainda ia ter sentido o resto, sabe? O segundo livro, Cidadão de Papel, as leis constitucionais. Então é como se eu pegasse isso aqui e desse um delete, ia continuar tendo sentido. Sabe? Uhum. Isso. Mas tá perfeito, só tiraria isso aqui. Tá errado. Uhum. Essa frase reflete que, aqui no caso, não tem essa vírgula. Nós vamos seguir direto. Né? Sim. Por exemplo, se eu disser... Aqui, ó, se eu falasse do autor. O autor traz que, destaca que... E aí ia escrevendo embora. Não vou colocar uma vírgula aqui. Tem essa vírgula. Uhum. Sim. Vou colocar aqui. O tal. Afirma que o tal afirma que. Essa aqui é a forma errada. Forma correta. Vai seguir direto, não vai ter essa vírgula. Essa frase reflete que, aí não tem essa vírgula, as leis só trazem resultados na teoria. Na teoria, visto que, na realidade, entre vírgulas, visto que, na realidade, muitas pessoas não a seguem, causando malefícios. Tá. Analogamente, o desrespeito às faixas de pedestres no Brasil, não tem essa vírgula aqui, vem se tornando cada vez mais comum. Vem se tornando cada vez mais comum, tá ótimo. Devido a... Aqui tem uma crase. A crase, né? Sempre o devido vai puxar a crase. A crase não, vai escrever, vai ter um A depois. Então, por exemplo, devido... E a crase, né? Devido a. E aí, se eu for colocar depois uma expressão no feminino, né? Então, a falta de ação do governo. Então, ao invés de eu colocar devido a, vai ficar a crase. Mas se eu colocar, por exemplo, devido a, esse a vai ter aqui. Se eu colocar, por exemplo, o descaso do governo. Descaso é uma palavra já no masculino, por isso que tem que ter um O aqui na frente. Então, aqui não ficaria a com crase, ficaria ao. Sim. Entendi. Entendeu? Fechou. Analogamente, de respeito às faixas de pedestre no Brasil, vem se tornando cada vez mais comum. Tá, mas o que isso aqui tem a ver com as leis serem aplicadas somente na teoria? Aí tu poderia falar aqui. Analogamente, o desrespeito... Analogamente, as faixas de pedestre, apesar de ser um direito aos cidadãos, por vezes é desrespeitada. Algo assim, algo que puxe a lei. Porque aqui tu não retoma nada em relação a essa frase. As leis, né? Tem que falar alguma coisa aqui de lei nesse meio. Porque aqui tu não retoma nada. Então é como se essa parte tivesse desconexa dessa. Mas tu tem que falar. Analogamente, as faixas de pedestre, apesar de serem lei, apesar de serem um direito aos cidadãos, por vezes é desrespeitada. Aí tu continuaria. Devido à falta de ética por parte dos pedestres e motoristas. Motoristas. Esqueci minha... motoristas. Motoristas. Não, motoristas mesmo. Tu colocou motoristas. E motoristas. E essa vírgula aqui não tem. Não. E a escassez de policiamento. Tá ótimo. Aí só aqui faltou uma relaçãozinha desse repertório com o teu argumento. Então nós temos aqui um problema de produtividade do teu repertório. Mas você acha que já deu pra... É que eu apresentei as duas causas, né? Deu... Sim. Foi bem explícito? Com certeza. Ficou ótimo. O repertório da introdução
ficou improdutivo. Esse motoriza aqui que eu escrevi, eu te tira ponto, né? Tipo, na correção do Enem. Sim, aqui na primeira. Uhum. Na questão do português. Uhum. A vírgula também é da primeira competência? Aí teve erro de vírgula, que tu colocou antes do... Uhum. Sei lá, me esqueci. Depois do... Eu coloquei praticamente vírgula em tudo. E não tem. Aí temos aqui esse início aqui, um erro na... Não. O primeiro período. Aí eu vou colocar aqui o erro para ti. Segundo, tal. Traz à tona aqui. Esse aqui é o errado. E também escrita de motorias. Faltou o I, o S e o T. Motorias ao invés de motoristas. Na última redação, não ficou explícita a tua tese? Não. Então tá ótimo. Organização da apresentação da apresentação. Aí que eu cheguei a te dar 120 aqui, né? Uhum. Ficou explícita a apresentação da tese. Eu identifiquei logo de cara. Inquestionavelmente... É recorte temático, né? Aí. Eu espero que esteja certinho, porque foi difícil. Em relação à tua letra, eu quero que tu trabalhe um pouquinho esse tamanho. Tu tá escrevendo com uma letra muito grande. Muito grande? Eu achei pequena. Mas é importante que tu treine para deixar um pouco menor, para te conseguir escrever mais coisa. Se tu conseguir diminuir um pouco a letra, por exemplo, aqui a gente conseguiria fazer aquela relação que é importante. Aquela conexão, né? Para deixar o repertório produtivo aqui na introdução. O problema é que se a gente colocasse, por exemplo, poderia até passar de 8 para 9, sabe? Por isso que eu fiquei com medo. Eu ia colocar mais na introdução, só que eu pensei, nossa, já vai dar 8, normalmente é para ser 5 a 6, né? Sim, então é importante que tu diminua um pouquinho essa da letra. Eu já te mostrei a minha redação? Já. Então ótimo. Você falou também para mim na outra redação que era para mim diminuir. Eu tentei diminuir, mas... Se tu já diminui... Esse é todo um processo. Geralmente, as pessoas que têm letra grande, na outra redação diminui um pouquinho. Aí na outra diminui mais um pouquinho, sabe? Então, com o tempo, é com o treino mesmo. Enfim, mas é importante, se tu... Não só escrevendo a redação, mas pega um papel e vai pegando textos aleatórios, você vai escrevendo, vai tentando fazer uma letra menorzinha, mas que também seja legível, não também aquelas letras que acho que é muito pequeno. Então é importante tentar treinar isso, sabe? Desenhar aquela letrinha e tudo mais. Porque eu particularmente, quando eu escrevo rápido, a minha letra sai bem maior. Então eu vou escrevendo um pouco mais devagar para escrever a minha letra menorzinha. Tá? Então pode treinar em relação a isso. Diminuir mais. Sim. Repetição do quê? 1, 2, 3. 3Q na introdução. Muito, né? E se tu colocar depois de novo no desenvolvimento 3, aí complica. Então nós tivemos a repetição excessiva do quê? Aqui, onde tu coloca o visto que, tu poderia, por exemplo, colocar o pois. O pois. Porque o pois tem o mesmo sentido de visto que, haja vista que, já que tem o mesmo... No qual também? Ou não?
que as leis trazem resultados na teoria. Pois Você vai seria colocar melhor. as quais, na realidade, muitas pessoas não... Não, ficaria estranho. Eu colocaria o pois. O pois tá ótimo. Uhum. E tu não precisaria colocar tudo isso aqui. Então, se tu tirasse isso aqui, e mais esse visto que colocasse um pois aqui no lugar, ficaria ótimo. Não perderia ponto por repetição de que. Uhum. Tá, vamos lá para o D1. Inquestionavelmente, é importante analisar o problema pela sua Cadê o traço? Faltou o traço. Tem que ter traço? Com certeza, aqui no lado direito. Sim. E sempre assim no meio, mais ou menos. E eu falei sobre isso contigo aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Aqui. Falei. A gente vai fazer um traço aqui do lado direito. Sempre no meio da linha, digamos assim. Porque tem gente que faz embaixo. Eu tava fazendo nos dois. Aí dessa vez eu não fiz nenhum. Aí faz o tracinho aqui. Pela causa principal. Aqui deveria ter 2 pontos. 2 pontos. Eu fiquei com medo de colocar 2 pontos e errado. Aí eu coloquei vírgula. Não, aí com a vírgula ficou errado. Se fosse 2 pontos, estaria certo. Inquestionavelmente importante analisar o problema pela sua causa principal. E aí, qual é a causa principal? 2 pontos. A falta de ética por parte dos pedestres. A não ser que falasse, por exemplo... Letra minúscula? Daí, sim, a falta... letra minúscula. Tá. A não ser que tu colocasse, por exemplo, é importante analisar a falta de ética por parte dos pedestres e motoristas. Aí tu colocaria, por exemplo, como causadora do problema. Aí não precisaria nem dessa vírgula e nem de 2 pontos. Mas da forma que como tu escreveu aqui, deveria ter 2 pontos aqui. Eu fiquei com medo de colocar, eu pensei que tava errado. Eu coloquei a vírgula. Principal. A falta de ética por parte dos pedestres e motoristas, no qual, tá referindo aqui. Essa agora... No qual... eles não se importam, né? Quase... Não, quero saber o que tu tá querendo retomar com no qual. No masculino, sendo que a falta do feminino, causa feminino, no qual muitos não se importam com as consequências. no qual seria as leis, né? Então, correto seria na qual, né? O correto aqui, no caso, seria tu tirar tudo isso aqui. Toda essa linha. Por quê? A gente faria um tópico frasal. O tópico frasal, tu não vai explicar sobre o teu argumento. Tu vai deixar pra explicar só aqui depois do teu repertório. Aí tu só joga aqui a tua causa. Por exemplo, nesse sentido, é válido ressaltar que aí tu colocaria a causa é responsável pelo problema. Ponto, acabou. Não precisa explicar. Porque aqui tu fez uma certa explicação, no qual muitos não se importam com as consequências e tudo mais. Então, tu deixaria essa parte aqui para fazer depois do teu repertório. Então, tu poderia tirar tudo isso aqui. Então, vou colocar aqui. Quando fores fazer o seu tópico frasal, apresente apenas o argumento. Ou seja, não explique sobre ele. Exemplo, nesse sentido, é válido destacar a falta de ações governamentais frente à precariedade do sistema público de saúde. Pronto. O que eu apresentei aqui é apenas a minha causa. E precariedade do sistema público de saúde seria o problema.
Tá. Ademais, não. Ademais, de acordo... Não vamos colocar ademais, porque o ademais da ideia de soma é como se tu quisesse colocar um segundo argumento. Mas não, vamos colocar um nesse sentido. Ou tu começaria só com de acordo com. Ponto. De acordo com o artigo. Ah, sim. O ademais eu coloquei pra meio que dar uma ideia de adicionar, né? Mas é como se tu fosse querer colocar um outro argumento. Sabe? Ah, Tu sim, já colocou entendi. um argumento aqui, então é como se tu fosse colocar um novo argumento. Mas não, colocar. Tu pode colocar nesse sentido, nessa perspectiva, diante. Analogamente? Não. Já colocou. De modo análogo. Não, se bem que é melhor colocar isso depois. Mas nesse sentido. Ou começaria simplesmente com de acordo com. Bom, de acordo com o artigo 5 da Constituição Federal, vírgula. Todos, aqui eu já comentei contigo também. Sim. Tem com chapéuzinho? Vai ver se tu se lembra. Tem duas formas. Esse tem aqui significa o quê? Ai, de ter? Não, os dois são vem do verbo ter. Mas só que tem uma diferença entre eles. Qual é a diferença? Putz, agora eu não lembro. Tem a ideia de movimento? Não. Não. Não, daí eu venho. É mais simples que isso. É? O tem, sem o acento circunflexo, significa singular. E o tem, plural. E essa regra aqui serve também para o vem. Existem os dois tipos de vem. O vem assim e o vem assim. A mesma coisa. O vem sem acento significa singular. E o vem com acento significa plural. Então aqui todos têm. Aí o tem com acento. O acento é todos, né? Plural. Todos têm direito à justiça. Gostei, crase, parabéns. A justiça. E agora aqui também deveria ter crase. É a segurança? Como tu colocou. Se aqui tem a justiça, por que aqui não tem segurança? É a segurança. Direito à justiça, direito à segurança. Por certo que não. Não é o que acontece. Tá. De acordo com o artigo 5 da Constituição Federal, todos têm direito à justiça e à segurança. Isso aqui ficou muito extenso. 1, 2, 3, 4 linhas. Então aqui tu poderia colocar um ponto. Da forma como eu te expliquei daquela vez, e, quando eu te apresentei, digamos, aquele modelinho de desenvolvimento, eu disse que nós vamos apresentar aqui o nosso tópico frasal, depois o nosso repertório, aí ponto. E vamos colocar aqui o nosso aprofundamento do argumento. Aí colocaria aqui no teu caso, colocaria lá o ponto. De acordo com o artigo tal, todos têm direito à segurança e a justiça. Ponto. No entanto, aí tu pode colocar, diferentemente do que esse artigo prega, aí ao invés de colocar autor, eu posso colocar artigo. Ao invés do que esse artigo, do que o artigo prega, o Brasil não aplica essa norma. Ou no Brasil não é aplicada devidamente essa norma. Aí tu ia estar explicando, pois muitos indivíduos... Eu não sei o que tu vai falar sobre isso. Por certo, não é o que acontece com os indivíduos que desrespeitam as faixas de pedestres. O que isso aqui tem a ver com segurança e justiça? As faixas de pedestres, causando graves acidentes... sem receber punições corretas. Agora tá. Punições corretas, aumento... meu Deus, errei de novo. Aumentando... sim. Aí ficaria correto. Aumentando o número de... Contingências. Tá, então vamos tentar organizar um pouquinho mais isso aqui. Bora lá. Desenvolvimento. A tua introdução eu achei que tá ótima. Desenvolvimento. No tópico frasal eu também... eu confesso que eu tenho dificuldade em apresentar ele. Bora lá. Desenvolvimento
Número 1. Vamos começar com nesse sentido. Então, nesse sentido da ideia de continuar no mesmo sentido, que é a ideia que nós temos que passar aqui no início. Então, nesse sentido, vou pegar o mesmo que eu apresentei aqui para ti. Salienta-se a causa como a gravadora do problema. Salienta-se a causa como a gravadora do problema. Ponto. Depois disso, a gente vem apresentando o repertório. De acordo com o tal. E aqui coloca o repertório. De acordo com a Constituição Federal de 88, todos têm direito à saúde e à segurança, à justiça e à segurança. Enfim. Ou se tu for colocar uma frase, de acordo com Aristóteles, o cidadão, as pessoas fazem isso aqui. Enfim, coloca o teu repertório. Depois, na maioria das vezes, a gente coloca um repertório que é positivo e a gente vem contrariando essa ideia. Né? Por exemplo, a Constituição é um repertório positivo, é um repertório bom. Fala sobre uma coisa boa, do direito à segurança, à justiça e tudo mais. Então, no entanto, esse ideal... Aí tu vê qual é a melhor palavra. Esse ideal, esse pensamento. Aí tu vai ter que selecionar qual a melhor expressão. Esse artigo, se tu usar a Constituição, esse artigo não é aplicado devidamente no Brasil. Aí depois tu vem explicando. Pois, aí tu vem aqui aprofundando o teu argumento. Aí tá, coloca o repertório aqui, de acordo com a Constituição Federal, no artigo 5º, todos têm direito à segurança e à justiça. No entanto, esse artigo não é aplicado devidamente no Brasil, pois... Aí tu explicaria da forma que tu colocou. Pois muitos indivíduos desrespeitam as faixas de pedestre, causando... Graves acidentes? Causando não. A palavra pode. Podendo causar graves acidentes, porque não é necessariamente uma regra. Podendo causar graves acidentes, sem receber punições corretas e tudo mais. Então vai discutindo aqui nesse aprofundamento do argumento. E aí depois a gente vai terminar o nosso parágrafo de desenvolvimento dando uma ideia de consequência. Desse modo, poderá haver um aumento. Coloca aqui a consequência. Tá. Desse modo, poderá haver o aumento no número de graves acidentes. Sei lá, tu vai colocando aqui, pode colocar a consequência aqui. Esse é o D1. Vamos agora fazer para um desenvolvimento 2. Já que é um segundo argumento, agora sim, nós vamos utilizar o teu AD+. AD+, é válido mencionar também a causa como responsável pelo problema. Tu vê, se tu tiver repetido muito todo o problema em si, aí escreve a palavra problema. Mas a causa tem que substituir. Nunca escrever a palavra causa aqui. E aí depois vamos vir com o repertório. Segundo... o tal. Repertório. Tá conseguindo entender, né, o que tu vai colocar nesse espaço aqui, né? Tá certo. Sim. Aí a gente vem fazendo basicamente a mesma estrutura. Entretanto, diferentemente do que é tratado nesse... Aí pode colocar artigo, nesse ideal, nesse livro, ou se for um filme, nesse filme, enfim. Brasil
Não, aí tu pode falar o que o Brasil não faz. O Brasil Sim. não obedece as leis. O Brasil sofre com alguma coisa. O Brasil não. Enfim, tu vai colocar. Aumenta a violência no trânsito, esse tipo. Enfim. Digamos, o Brasil. Não tem leis suficientes para que. Não, aí tu vai colocando. Depois tu te vira. Aqui. E aí depois tu vem explicando. Por quê? Aí, ó, ao invés de eu colocar o post, vou colocar aqui por quê, para não ficar repetitivo. Por quê? E aqui vem eu aprofundando o meu argumento. E por fim, terminar com a consequência. Dessa maneira, com a persistência desse fator, será a consequência poderá ocorrer. Enfim. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Não escrevi a mesma coisa, mudei algumas palavras, né? Alguma coisa. Todo mundo. Tá, então bora tentar fazer nosso desenvolvimento mais ou menos dessa forma aqui. Tá? Eu quero que você tenha, seguindo nessa estrutura. Por que é importante seguir mais ou menos nessa estrutura? Para ocupar menos tempo. Porque uma das coisas que faz com que a gente ocupe muito tempo é o fato da gente ter que ficar pensando tanto na nossa escrita, de fato, no assunto que a gente vai colocar, nos repertórios, quanto na estrutura. Então, a questão da estrutura, a gente vai solucionar isso agora. Tá? Eu quero que tu siga uma certa estrutura em todas as tuas redações, para que quando chegue lá no Enem, tu já tenha a tua estrutura pronta. Eu não quero que tenha a tua redação pronta, porque o que muita gente prega é ter, por exemplo, o mesmo repertório para introdução, desenvolvimento e conclusão, mas eu não sou a favor disso inteiramente. Eu sou a favor de tu ter uma estrutura pronta, para que no momento do Enem tu só pense no teu repertório e pense no assunto que tu quer escrever. A estrutura, tudo já vai ter tudo pronto. Todos os conectivos que tu vai usar já tá tudo escolhido. Todas as palavras que tu pode usar já tá escolhido. Como tu vai escrever teu tópico frasal, já tá tudo formado. Enfim, então eu sou a favor disso. A gente já tem uma estrutura pronta para que quando chegue no Enem, já reduza o teu tempo para a tua redação. Desse tema eu fiquei pensando mais no tema do que, assim, na estrutura. Tá. Outro 5, a falta de policiamento e segurança. O desrespeito às... Opa! Eita, caramba! Com a falta de policiamento e segurança, o desrespeito às... Aqui tem uma crase. As faixas aumentaram ainda mais. No qual tu tá... Não sei o que tu tá retomando. No qual o desrespeito? Sim. No qual muitos motoristas e pedestres ignoram. Não é o desrespeito. Porque, no qual muitos motoristas e pedestres ignoram. Eu falei, desrespeito que eles ignoram, então tá errado, né? Porque da forma que tu colocou, é como se muitos motoristas ignoram o desrespeito. Não tem lógica, não tem sentido. Tá, no qual muitos motoristas e pedestres ignoram as leis porque sabem que não vão receber punição, vírgula, contribuindo para o aumento de violência no trânsito, que aumentou em 30% de acordo com o Departamento de Trânsito no Direito Federal. Distrito Federal. Do Distrito Federal. Aqui deveria ter sido um ponto. Essa progressão se dá, aqui deveria ter um acento agudo. Dá também pelo fato que nem todas as estradas e rodovias têm estradas e rodovias. Aqui é a mesma coisa do tem, ó. Se tá no plural, estradas, rodovias, tem um acento circunflexo. Tem sinalização correta. Então, em relação a este parágrafo aqui, ele não tem organização. Não. Muito te dizer.
Porque tu vai escrevendo uma coisa atrás da outra, eu não consigo identificar qual é teu argumento. Aqui no iniciozinho tu colocou, com a falta de policiamento, eu sei que esse que é o teu argumento, porque tu colocou aqui a escassez Sim. de policiamento, mas tu não falou sobre essa falta de policiamento. Tu tem que defender essa falta de policiamento, tá? Tu vai colocar que no Brasil esse policiamento não é feito, que deveria ser, por exemplo, a função do Estado, do governo federal, de enviar, sei lá, policiais aos locais, enfim, deveriam estar fazendo esse policiamento e tudo mais. Então tu tem que criticar a falta do policiamento. Não tá criticando muito isso aqui. Ah, eu coloquei mais coisa do que me aprofundei nesse, entendi. Tu foi, digamos que, enchendo linguiça e não focou no ponto que deveria. Aqui, por exemplo, tu falou do fato, cadê? Da ética por parte dos pedestres e motoristas, de certa forma tu falou. Na verdade, tu nem falou tanto enquanto a isso, tu falou mais em relação ao desrespeito às leis. Eu acho que deveria até ter sido esse teu argumento. É importante analisar o problema principal, 2 pontos. A desobediência às normas. Aí ficaria até melhor, porque tu defendeu a questão de desobediência às normas. É porque eu também pensei na frase, né, que falava sobre ser mais na teoria do que na prática. Mas como tu usou isso aqui na introdução, aí não tem porquê tu... Né? Então, enfim, aqui tu deveria utilizar um repertório para defender este argumento aqui da falta de ética por parte dos pedestres e motoristas. Poderia falar da questão do individualismo, né? A questão da modernidade líquida do Zygmunt Bauman, que ele fala que as pessoas só se preocupam com si mesmas. Elas não ligam para o que os outros estão pensando e tudo mais. Então, tu poderia colocar esse repertório aqui para falar da questão de falta de ética, ou a questão do individualismo em si e tal. Em relação a esse D2, ele não tem uma organização, ele não segue uma linha, digamos, de... raciocínio lógico, né? Lógica. Tu não segue uma certa ordem, diferentemente da introdução. Eu consigo identificar que tu começou com o teu repertório, depois eu consigo identificar que tu fez uma explicação do teu repertório, depois consigo identificar que aqui tu apresentou o problema, e aqui eu consigo identificar que aqui tu apresentou os teus 2 argumentos. Eu consigo ver isso na tua introdução. Mas aqui, no teu D2, eu não consigo saber o que tu tá escrevendo. Porque tá tudo misturado, tu não separou, tu não colocou nenhum ponto. Tu seguiu direto. Outro 5, a falta de policiamento e segurança, o desrespeito às partes aumentará ainda mais, no qual muitos motoristas e pedestres ignoram as leis porque sabem que não vão receber punição, contribuindo para o aumento de violência no trânsito, que aumentou em 30% de acordo com o Departamento de Trânsito no Distrito Federal. Essa progressão se dá também pelo fato... Então, não tem nenhum ponto, vai embora direto. Então, agora, vamos pegar este modelinho e segue nele. Porque aqui a gente consegue identificar todos os pontos. A gente consegue identificar inicialmente que nós vamos apresentar o tópico frasal com a nossa causa, com o nosso argumento. Depois, no segundo período, nós vamos apresentar o nosso repertório. Depois, nós vamos contrariar esse repertório, colocando o nosso argumento, aprofundando este nosso argumento, e, por fim, vamos colocar uma consequência. Então, desta forma que nós conseguimos identificar as 4 coisas em relação à introdução. Tópico frasal, repertório, aprofundamento do argumento e consequência. E aqui a gente não consegue identificar sobre o que tu tá falando. Tá meio que misturado, digamos assim. Tá? Então eu quero que pegue esse modelinho, tem que seguir esse modelinho para as tuas próximas redações. Bora lá, conclusão. Por conseguinte, só por esse fato do por conseguinte aqui já perdeu na 4ª competência. Por quê? A gente tem que usar aqui o portanto, o diante disso, o destart, porque o por conseguinte dá ideia de consequência. Mas aqui tu não vai dar uma ideia de consequência, tu vai dar uma ideia de conclusão, de concluir tudo o que tu disse. E aí, por isso, a gente tem que utilizar de conectivo. Aí eu vou colocar aqui. Foi usado por conseguinte. Seria melhor, portanto. Exatamente. No início da conclusão. Aí eu... Opa, conclusão. Aí eu vou colocar aqui para cima. Conectivos para iniciar a conclusão. Portanto, start, assim, então. Pronto, deixa esses aí.
E minha recomendação é usar o portanto. Pior que, olha, em todas as redações eu sempre uso portanto, daí só nessa que eu resolvi usar por conseguinte, pra dar uma variada. Uhum. Ai, que raiva. Minha recomendação, a minha escolha para ti, portanto ou Desarte, tá? Usa algum desses dois. Vai estar ótimo. No início da conclusão. Deixa escolhido esse conectivo pro Enem. Tu já vai treinar as tuas redações com este mesmo conectivo. Tanto conectivo que tu vai começar o desenvolvimento, quanto conectivo que vai começar o D2, tanto conectivo que vai começar a conclusão, para gente não ficar pensando na hora e escrever um conectivo errado. Tá? Então já vamos ter isso aqui decidido. Bora lá, ver como tu fez essa tua conclusão. Por conseguinte, medidas são necessárias para diminuir essa progressão. Ponto. Coloca um ponto aqui. Vamos fazer na conclusão. Vamos dividir a conclusão em 3 partes. Tu assistiu a aula de ontem que teve no YouTube? Não, eu assisto todo sábado. Eu tenho curso de noite, aí eu aproveito e faço a redação, daí eu olho as aulas e faço a redação, já mando. Tu tem acesso ao curso? Tenho. Tá. Lá no curso, eu quero que tu assista às aulas de conclusão. Então, eu vou colocar aqui. Dever de casa. Assistir às aulas do módulo de conclusão. Aí lá eu explico que nós vamos fazer um parágrafo com 3 partes aqui de conclusão. Na conclusão, nós vamos ter inicialmente a retomada do problema. Nós vamos ter a proposta de intervenção. E, por fim, nós vamos ter a conclusão da conclusão. Conclusão da conclusão. Essas são as 3 partes do nosso desenvolvimento. Assim como aqui nós dividimos em 3 partes, tipo, no desenvolvimento nós dividimos em 3 partes. O tópico frasal, a nossa argumentação, que engloba tanto o nosso repertório quanto o aprofundamento do argumento, e a parte da conclusão do parágrafo. Lá na introdução, quando a gente fez a introdução, a gente também dividiu em 3 partes. O repertório, a apresentação do problema e a apresentação dos argumentos. Então, aqui na conclusão não vai ser diferente. Nós vamos ter 3 partes. É a retomada do problema, a proposta de intervenção e conclusão da conclusão. E cada uma dessas partes vai estar dividida em um período. Nós vamos ter o período da retomada do problema, o período da proposta de intervenção e o período da conclusão da conclusão. Sabe o que é período? Sim. Tá ótimo. Então, aqui... medidas são necessárias para diminuir essa progressão. Ponto. Coloca um ponto aqui. E aí tu vem. Então vou tentar reescrever isso aqui. Vou colocar aqui. Conclusão. Conclusão. Como que a gente vai fazer essa nossa conclusão? Portanto, medidas são necessárias para diminuir essa progressão. Aí tu coloca o problema. Ah, tá. É importante tu colocar o problema. Escreve literalmente qual é o problema. Diminuir o desrespeito às faixas de pedestres. Coloca o problema aqui. E aí tu vem colocando ponto. Aí tu vem colocando. Então, aí vai colocando a proposta de intervenção. O Conselho Nacional de Trânsito, no qual o Conselho de Trânsito regulamente... Aí, ó, esse no qual também tá errado. Porque no qual tá retomando o quê? Se não tem nenhuma expressão aqui no masculino. Nem perfeição no masculino. Diminuir ou diminuir. Não existe. Então tá errado esse no qual aqui. O Conselho Nacional de Trânsito regulamente novas leis de trânsito. Aqui tem o acento circunflexo. Aqui, ó.
de trânsito. Trânsito. E o tracinho aqui, ó, Eu coloquei. colocou do lado esquerdo. Ah, não, é lado direito, né? Ai, meu Deus do céu. Leis de trânsito e aumente o policiamento nas ruas, tá? Tu colocou o agente e 2 ações. Aplicando multas caso desrespeitem as leis. Não ficou legal essa proposta. E que o MEC, segundo agente, Ministério da Educação, faça palestras, dê uma terceira ação. Faça palestras nas escolas sobre a importância do respeito com o próximo e a importância, quarta ação, e a importância das faixas de pedestres. Não. Tá. Em relação à proposta de intervenção, nós vamos fazer só uma proposta. Essa que é a ideia. Nós vamos fazer uma proposta. Tu já sabe quais são os 5 elementos da proposta de intervenção? Ah, tá anotado aqui. Peraí. Deixa eu achar aqui, meu Deus. Ai, Matheus, agora acho que eu não vou achar, não. Tá, Mas então eu vi ela. É vou- que tudo que você fala eu anoto. Então tá, vou te Tem que explicar dividir agora por tópico aqui, caderno. de maneira direta e resumida. Nós temos 5 elementos na proposta de intervenção. 5 elementos. Vou colocar aqui. Na proposta de intervenção, nós temos o agente. Lembra disso aqui? É o quem. Quem? Quem vai fazer aquela ação? O MEC, ó, um exemplo, né? Pode colocar o MEC, pode colocar o governo federal, mídias televisivas. Temos a ação, que é o que vai ser feito. Fazer? O que vai ser feito? Vai ser feita uma palestra, uma campanha, um projeto, vai ser construído escolas, enfim, ação. Nós temos os meios, que é o como. Como vai ser feito? Como vai ser feita essa proposta, é a explicação de como vai acontecer essa proposta, que tu não fez aqui, tu não fez o meio aqui, em nenhuma das propostas, tu colocou 2 agentes. 3. Não, 2, agentes. tá certo. Não, colocou 3, porque tem um departamento aqui embaixo. Conselho Nacional de Trânsito, 1. MEC, 2. Departamento de Trânsito, 3. Não, a gente não vai fazer isso. Nós vamos fazer só uma proposta, que tu colocou 3 propostas. E em relação à ação, tu colocou uma ação aqui, novas leis de trânsito. Segunda ação, aumente o policiamento. Terceira ação, que o MEC faça palestras. E quarta ação, que o departamento reforce as aulas teóricas de leis e tudo mais. Então, tu colocou 4 ações aqui na tua redação. Não vamos fazer isso. Nós vamos fazer só uma ação e a partir dessa ação que nós vamos fazer os meios. Por isso que não teve meios aqui, porque tu deu 4 ações. Não tem como fazer explicação de 4 ações. Então tu vai fazer uma ação, vai colocar um agente, por exemplo, o Conselho Nacional de Trânsito regulamente novas leis de trânsito. E aí colocou essa ação, regulamente novas leis de trânsito. E aí tu vai explicar como poderiam ser essas novas leis de trânsito que tu queres que crie. Ou, se a gente falar que o Conselho Nacional de Trânsito aumente o policiamento nas ruas. Como que vai funcionar esse policiamento nas ruas? Por exemplo, por meio do envio de profissionais de segurança aos locais públicos, como praças e, sei lá, praças e comércios locais e tudo mais. E tu vai explicando sobre esse aumento de policiamento nas ruas, sabe? Então nós vamos colocar a ação e nós vamos colocar os meios dessa ação. Como vai funcionar essa ação? Como aqui tu colocou 4 ações, não tem como colocar meio, realmente. Eu entendo como por que meio. Mas nós temos que colocar esses meios aí. Depois dos meios, nós temos a finalidade. E nós chamamos o para quê. Para que é o objetivo. Por que essa proposta tem que ser feita? O que a gente quer alcançar fazendo essa proposta? Então, para que se reduza o número de pessoas violentadas, enfim, a gente vai colocando qual é o objetivo dessa proposta. E nós temos também o detalhamento, que o detalhamento é nós detalharmos algum desses elementos. Algum desses 4 elementos anteriores. Tá? Então, na proposta de intervenção, tem esses 5 pontos aí. Nesse momento, eu não vou falar muito sobre detalhamento. Mas o que eu quero que tu faça
faça só uma ação. A partir dessa ação, faça os meios. Tá? Então, aqui tem a proposta de intervenção. Em relação a isso, Andressa, o que eu quero que tu faça? Ela tá te vendo. Eu quero que tu pegue qualquer tema, pense em qualquer problema, e eu quero que tu treine 3 vezes. 3 vezes a proposta de intervenção e mande no meu PV. Tá? Então, Esse mesmo tema, né? pode ser esse tema, aí depois tu vai pegar primeiro, fazer uma proposta de intervenção. Pode ser desse tema aqui. E vai mandar no meu privado. Eu vou comentar o que eu achei e tudo mais, e depois tu vai fazer de um outro tema, uma proposta de intervenção. Vai mandar no meu privado, vou comentar, e depois vai fazer uma terceira vez aquela proposta de intervenção, uma proposta de intervenção de outro tema. Enfim, vai fazer 3 vezes, vai mandar no meu PV, e eu vou te avaliar só a proposta. Não é o parágrafo de conclusão inteiro, só a proposta de intervenção. Tá? Só a parte do agente, ação, meios, detalhamento e finalidade. Mas é claro que para te fazer essa proposta de intervenção, tu assiste as aulas do módulo de conclusão. Então aqui nós só tivemos 2 elementos, que foi o agente e a ação. Então aqui faltou a apresentação dos meios, detalhamento e finalidade. Não apresentou nenhum desses 3 aí. Só apresentou. Foi apresentado somente o agente e a ação. Olha, aqui nessa última redação tu apresentou 4 elementos. Não sei o que aconteceu em relação a essa. Tu tirou 160 na última e nessa ficou com 80. Não sei como tu fez a última redação, mas tenta seguir da forma como que tu colocou da última, não sei. Eu achei... Nossa, o tema... Essa foi difícil. Não sei se como foi que tu montou a última redação tua. E pior que eu tenho muita redação aqui, então não vou conseguir saber qual é a tua. Mas enfim. Não, mas a minha... Eu lembro quando a gente fez, eu lembro como eu montei ela, tanto que eu usei a da aula 19, aquela aula que você passou um PDF Coringa, o PDF Coringa que tinha... Sim. Sim, ajudou bastante. É importante tu pegar aquele material e ir decorando. Sim. Né? Porque aí tu vai ter uma possibilidade, um leque de frases e argumentos para determinado problema que chegar. Isso eu sou a favor, né? Eu só não sou a favor da pessoa ter 3 repertórios fixos para todo e qualquer tema. Isso eu não sou a favor. Tu ter, por exemplo, 11 argumentos e repertórios, aí já é outra questão, né? De bolsa aí para ti. Tá, então, Andressa, teu dever de casa é tentar fazer a proposta de intervenção. E eu vou te orientar pelo WhatsApp. Sim. Eu quero que tu faça isso aqui já na próxima semana. Tá. Tem dia certo ou não? Não, quando tu puder. Eu vou colocar aqui um tempo para ti. Do dia 24 do 10 até o dia... Os 3, eu mando os 3 de uma vez ou Não, ou eu... primeiro um, você depois corrige? eu vou corrigir, sim. vou mandar os comentários devidos e aí tu parte para a próxima. Tá, nessa próxima semana a gente vai treinar esses 3. Tu pode escolher. Eu quero fazer domingo, terça e quinta. Pode. Ou eu quero fazer segunda, quarta e sexta. Enfim. Mas tu escolhe qual dias que tu queres fazer. Mas se tu for fazer na sexta, prefira mandar de manhã. Porque de tarde, eu não, dependendo do horário, eu não respondo. Então é melhor mandar de manhã. Tá, então nessa próxima semana, teu dever de casa é treinar a proposta de intervenção. E
Deixa eu ver aqui quando tem data disponível. Eu vou mandar o mais rápido possível. Tá certo. Deixa eu só entrar aqui no grupo e marco já por lá. Nós podemos marcar dia 4, quinta-feira, 10 horas da manhã? Pode. Tá. Então eu vou colocar aqui, dia 4/11, quinta-feira, às 10 horas da manhã. Andressa Braga. Pronto. O curso ele vai até o Enem, né? A gente vai ficar junto até o Enem. E tu vai ter acesso também à plataforma até o Enem. Até o dia 28 de novembro. Daí depois a plataforma vai sumir, né? Não vai aparecer mais para ti o curso. Aí é bom tu aproveitar esse resto de tempo para assistir as aulas que tu não conseguiu acessar. Não, é que eu tenho um vestibular que... Assim, é bem diferente do Enem, um vestibular seriado que tem redação, só que daí é só 20 linhas só. Uhum. Aí se fosse... Mas é 20 linhas o máximo? É o 20 linhas o máximo. Então tu pode fazer... Mas isso é parecido com o Enem? Olha, é mais ou menos, mas não é necessário começar com frase de filósofo como que fala? Na conclusão. Pode falar. Se tu quiser, tu pode seguir a mesma estrutura que tu tá fazendo, só que ao invés de tu montar 2 desenvolvimentos... Sim, só monta um. A conclusão também não precisa de agente. É a conclusão da conclusão só, sabe? É só como se fosse um resumo sintético do que foi apresentado, né? É como se fosse uma redação direta, sabe? Qual o nome do vestibular? É Paes Unimontes. Não conheço. É um vestibular, seriado que você faz no primeiro, no segundo e no terceiro. Uhum. Entendi. Em Minas tem bastante daí. É bem confuso estudar pros dois. Não, mas eu acho que como tu tá no ensino médio, né, acaba até complementando, né? Se tu estuda pro um, estuda pro outro. Uhum. Tá. Então, próxima semana o nosso dever de casa é fazer isso aqui. E o próximo encontro... Aí eu faço outra redação? Pro dia 4, sim. Qual o tema? Eu ainda não vou mandar para ti, porque senão tu vai pegar e vai ler. Então eu não quero que faça isso. Quando chegar assim, alguns dias antes do nosso encontro, tu me manda mensagem. Matheus, me manda o tema. Por quê? Eu quero que tu pegue um celular antes de abrir o tema e tu cronometre o tempo que tu vai ler a proposta, vai escrever, vai fazer o teu projeto de texto mental e vai escrever, passar limpo, fazer tudo. Quero saber o teu tempo total, tá? Porque no Enem, o nosso objetivo... O menor tempo possível, porque tem a prova também, né? Sim, treinar tempo. Até 1h40. O nosso objetivo é terminar tudo em 1h40. Tanto o fato de eu pegar a proposta de redação e ler, quanto dar aquela lida rápida, fazer devidas marcações, que às vezes são necessárias, fazer meu projeto de texto mental. Eu não vou fazer um projeto de texto físico, vou fazer só mental. Qual é o repertório que eu vou começar? Esse aqui, tá certo. Sabe? Eu não sei se eu falei contigo sobre projeto de texto. Já comentei contigo sobre projeto de texto? Não. Tá, então bora falar sobre projeto de texto. Inclusive eu nem somei essa nota, ó. É doido. 8, 10, 16, 22, 28. 3, 4, 5, 680.
Aí ficou Nossa, melhor bem pouco. por causa da proposta de intervenção. Que na outra tu colocou, tirou 160, aumentou aqui e aqui. É. Só que por causa daqui diminuiu. 40 pontos. Uhum. Tá, bora comentar sobre o projeto de texto. No Enem, nós vamos fazer um projeto de texto mental. Quando a gente está pensando sobre o que vai escrever, é importante tu ter na tua cabeça já decidido o teu repertório da introdução. Tem que saber qual é o problema. Você tem aquela frase que você usa em todas as redações ou não? Eu tenho, mas só que, tipo assim, se eu conseguir me lembrar de algum filme, de alguma série, de alguma coisa que eu consiga colocar, eu prefiro muito mais colocar esse filme, série, que tem total a ver com aquele tema do que colocar a frase. Enfim, sabe? Uhum. Mas eu tenho. Ah, sim. Qual é o problema? Pensando bem que frase, filme às vezes é bem mais fácil do que frase, assim, eu acho. Sim, mas por causa da introdução é bem melhor Sim. até. Muita gente usa. Novela também. Geralmente novela as novelas trabalham muitos assuntos. Uhum. Então, dá para usar também novelas. Vamos solucionar. Tá, então quando a gente for pensar como que a gente vai escrever nossa redação, basta tu pensar nesses pontos aqui. Qual o repertório que eu vou usar na introdução? Ah, tu pode até escrever isso na tua na tua folha lá, não no rascunho, mas uma folha em branco que vai ter geralmente pro aluno. Aí tu pode até escrever lá, repertório da introdução, só para te não esquecer. Ah, filme, vou colocar, série Round 6. Nunca assisti essa série, mas só escutei comentar. Série Round 6, pronto, ficou. Qual é o problema da redação? Geralmente o tema já trabalha com o problema. Então, tema da Enem do ano passado. Preconceito com as pessoas com doença mental. Doença mental, preconceito. Aí tá, defino agora meus argumentos e os devidos repertórios. Argumento 1, posso falar sobre a questão de falta de psicólogos nos hospitais. Não, calma. Falta de investimento na parte da saúde mental. Não é esse o problema. O problema é o preconceito, não é a doença mental. Preconceito, como é que a gente sabe? O estigma. O estigma é a mesma coisa que o preconceito, mas a questão de desinformação sobre o assunto. Qual o argumento que eu posso falar sobre em relação a isso? Não, é o individualismo. É que eu tenho, o Zygmunt Bauman. Bauman, o fato da modernidade líquida. Esse livro encaixa em tudo, praticamente. Quando a gente fala lá do individualismo, a gente pode sempre usar o Zygmunt Bauman. As pessoas só pensam nelas mesmas e tudo mais, Zygmunt Bauman, modernidade líquida. Argumento número 2, posso falar em relação à herança familiar. E as famílias acabam influenciando as pessoas a pensar de determinada maneira. Então, posso aqui usar o repertório do Talcott Parsons, que está naquele material da aula 19. Sim. Talcott Parsons. E aí depois eu penso, como solucionar? Eu posso criar, por exemplo, falei do individualismo e da herança familiar. Posso propor aqui uma reunião com os pais nas escolas. Pronto. Aí depois eu desenvolvo na minha conclusão. Isso aqui é o meu projeto de texto simples, mas que vai me direcionar ao longo da minha redação. Aqui, por exemplo, sabendo isso aqui, e quais são os dois argumentos, já montei minha introdução. Sim. Sabendo o argumento número 1 e o repertório, já montei mais ou menos o meu desenvolvimento 1. Sabendo o meu argumento 2 e o repertório, já montei mais ou menos o meu desenvolvimento 2. E sabendo isso aqui, já sei mais ou menos como vou fazer a minha conclusão.
sabe? Então, eu não vou escrever mais além disso em relação ao projeto de texto. Só escrever isso aqui e já sei mais ou menos como vai funcionar. Isso aqui a gente vai fazer de maneira mental, tá? Não é obrigatório tu escrever isso no papel. Que até a gente acaba perdendo tempo quando a gente passa isso pro papel. Sim. Mas, se tu tiver problema de esquecimento, aí escreve. É. Mas, ou só escreve, por exemplo, só as iniciais. Tipo, RT. rap. O rap. Ponto. Int, pronto. Aí tu já sabe, porque tu faz redação. Rap.int. Repertório da introdução. Série round 6. Aí aqui problema. Pronto, já sabe o que é. Argumento 1, não precisa escrever tudo. Arg 1. Repertório. Rap. Arg 2. Se escrever o nome do autor errado, tira nota, né? Não. Não? Não é nem não. Pronto. Aí até acaba sendo mais rápido depois. Fazer só umas contrações, digamos assim. Aí tu vai fazer isso de maneira mental, ou se não tiver esquecida, aí tu pode fazer dessa forma aqui na tua folha em branco que tu vai ter lá no Enem. Tá. Aí a redação de quinta-feira é o mesmo esquema, né? Manda foto, tudo, né? Do dia 4, sim. Sim. No caso, sem ser... Que dia é hoje? Hoje é dia 20 e... Hoje é dia 22. Ah, tá aqui. Dia 22. Daqui a 2 semanas a gente se encontra. Dia 28. Aqui. Daqui a 2 semanas, mais ou menos. Tá. André, você tem alguma coisa que tu queiras comentar, perguntar? Não, assim, desde o começo do ensino médio eu sempre tive dificuldade em redação, assim, tive até aula. E, não sei, acho que é um bloqueio mental que eu tenho. Você acha certo estudar todo dia redação? Olha, depende. É que assim, eu faço curso, né? Cursinho. E Se faço... Querendo ou não, a gente já estuda redação todo dia. Se tu assiste um filme, tu tá estudando redação. Tá aprendendo repertório. Mas eu não sei se assistir a aula todo dia tá treinando, se isso é tão produtivo. Se for assim, de 2... eu tô desesperado, eu preciso evoluir de qualquer maneira. De 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, fazer uma redação tá bom, sabe? Mas todo dia, eu acho que isso pode deixar um cansaço mental muito grande, sabe? Então é mais produtivo que, por exemplo, eu vou assistir aula na segunda e na terça, sei lá, saber fazer uma redação na quarta, ou algo assim, sabe? Não fazer direto, mas tu pode tentar fazer 2 redações por semana, talvez, não sei, mas todo dia, não sei, não acho produtivo, não. Tá bom, então. Mas vou assistir tentar. um filme, ver uma novela, isso também já é repertório pra ti, né? Não é E é bom que tu, por exemplo, quando tu estiver assistindo um filme, tu já consiga pensar quais os problemas sociais que a gente consegue associar com aquele filme. Eu tô assistindo aquele... Eu com meu irmão, a gente assistiu ontem aquele Luca, né, da Disney. Aí a gente tava assistindo esse desenho, tem alguns temas que a gente pode associar com esse filme, por exemplo, no que se refere à influência dos pais na vida dos filhos, sabe? Por exemplo, os pais daquela criança, eles não deixavam ele ir para certa localidade e tudo mais, então tem aquela pressão familiar. Então a gente pode associar isso com problemas sociais, que os pais dão muita pressão em relação aos filhos, ou super protegem os filhos. Outro ponto, o filme também trabalhava em relação a uma criança que estava trabalhando. Então podemos associar até com o trabalho infantil. Sabe? Então, quando tu estiver assistindo o filme... Minha mãe entrou aqui. Tudo bem? Ela escutou. Então, quando tu estiver assistindo o filme, é importante ir pensando nos problemas sociais que a gente pode associar com aquele filme. Tá? É basicamente isso. Então é isso. Teu dever de casa é assistir as aulas de conclusão, maratonar aquelas aulas, aplicar os modelos que eu te dei de desenvolvimento nas tuas próprias redações. No dia 4 a gente vai se encontrar e tu vai falar para mim como foi essa experiência de aplicar esses modelos.
e treinar pelo menos 3 vezes, pelo menos 3 vezes a proposta de intervenção antes do nosso encontro. Né? Sim. Por isso que eu coloquei essa próxima semana. Porque essa próxima semana tu vai treinar só proposta de intervenção. Comigo aqui. Lá no meu privado. E aí, quando for na outra semana, a gente se encontra aqui ao vivo de novo. Tá bem? Andressa, Ok. muito obrigado pela sua atenção. Vou te mandar aqui no seu PV este material. Pega aquele material também da aula 19 e vai dando aquela estudada, aquela decorada, né? Tirar um dia para ir decorando os argumentos e os possíveis repertórios que tu poderia usar e tudo mais, também é importante. E é isso. Muito obrigado, Andressa, pela atenção. E agora eu te vejo no dia 4 e no meu privado. Ah, tá. Obrigado. Obrigado pelo apoio, viu? Tchau. Tchau.